Opa! Seja muito bem-vinda novamente, muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, à nossa aula número 2. Ainda estamos no módulo número 1, caminhando, tateando a língua, mas hoje tem aula número 2 e a gente vai falar direto sobre Personal Information. Como você está vendo aí no nome do módulo, Personal Information. Significa em português, informações pessoais. Então hoje nós vamos conversar sobre informações pessoais. Vamos aprender a dar as nossas informações pessoais. Mas antes da gente começar a aula número 2, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chegou a estudar o assunto da aula número 1? Dá uma analisada, ouve os arquivos de áudio, isso vai te ajudar bastante a melhorar a sua pronúncia até a sua próxima viagem. Combinado? Hoje eu tô de frente pra você, tá melhor? Beleza, vamos dar um pulo lá na nossa aula número 2 e hoje a gente vai falar sobre informações pessoais. Vamos lá! Bom, a gente tem Giving personal information, dando informações pessoais. E a gente já sabe que quando a gente dá informações pessoais, a gente vai falar sobre nome, idade, nacionalidade, profissão, número de telefone, data de nascimento, estado civil, endereço. São informações que são suas, pertinentes a você e que só você de fato vai saber. Então a gente vai aprender dessas informações em inglês. Normalmente é requerido que a gente faça isso quando há um processo de preenchimento de formulário, seja em aeroporto, atendimento médico ou até quando, por exemplo, há uma curiosidade da pessoa com quem você está conversando. Então a gente vai aprender hoje o passo a passo para dar nossas informações pessoais e mais uma vez eu trago a nossa aula toda em diálogos, que é para poder te ajudar a fixar melhor, beleza? Vamos lá! Bom, nós temos no próximo slide a seguinte situação. Dando name and surname. Name and surname. Nome e sobrenome. Então, nós temos duas mulheres aqui. A primeira atendente diz, What's your name? What's your name? Nada demais, a gente já viu isso no módulo 1, né? Aí a segunda responde, I'm Susan Miller. I'm Susan Miller. Então, ela diz, eu sou a Susan Miller. No segundo exemplo, ela diz, My name is Susan Miller. My name is Susan Miller. Meu nome é Susan Miller. Aí, caso a pessoa queira saber especificamente uma parte do seu nome, como a gente está vendo um exemplo aqui, ela quer saber o primeiro nome. Ela diz o seguinte, What's your first name? What's your first name? A resposta, It's Susan. Então, você pode só utilizar o it's. No meu caso, por exemplo, se me perguntassem, What's your first name? Eu ia dizer, It's Lorena. Ou, então, eu ia dizer, My first name is Lorena. O meu primeiro nome é Lorena. Que foi o que a Susan fez aqui. Ela disse, It's Susan. My first name is Susan. Repita comigo. First. 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 O first significa primeiro e é um numeral ordinal. A gente vai daqui a pouquinho ver quem são os outros. Mas first sempre significa primeiro e é fechadinho, ó. First, ok? Vamos passar para o próximo slide. Como é que a gente fala então? Beleza, Teacher Lori, eu já sei como dizer o primeiro nome, mas como é que eu faço para saber o último nome da pessoa, o sobrenome? Bom, o sobrenome a gente pode dizer surname, surname, ou então você pode dizer último. E para dizer o último em inglês a gente usa last. What's your last name? What's your last name? Last. Last. What's your last name? Qual é o seu último nome? A resposta, It's Miller. No meu caso, It's Carvalho. A Susan responde, My last name is Miller. Eu respondo, My last name is Carvalho. Você responde, My last name is e dá o seu último nome. Bom, a gente viu aqui o exemplo de como a gente dar o primeiro nome e o último nome. Mas vamos supor que por acaso você tem um nome do meio. Pode ser que você escute a pessoa te perguntando, Do you have a middle name? Do you have a middle name? Do you have? Do you have? É uma estrutura em inglês que significa você tem? Você tem? Então, do you have a middle name? Você tem um nome do meio? No meu caso, sim. Então, eu digo, yes, it's Maiana
Teles. Sim, Maiana Teles. E se, por exemplo, a pessoa quiser saber o seu nome completo, daí ela vai te perguntar: What's your full name? What's your full name? Full name. No meu caso, Lorena Maiana Teles Carvalho. It's Lorena Maiana Teles Carvalho. Carvalho, com esse Rzinho do inglês. Ou você pode simplesmente dizer Lorena Maiana Teles Carvalho, tá? Mas se seu nome tiver um R no meio, é melhor que você consiga logo trabalhar esse R do inglês, porque eles não conseguem perceber o nosso R do jeito que a gente percebe. Você lembra que na aula passada eu te disse que o H em algumas situações tem o nosso som de R, quando a gente diz hello, hi, hey, lembra? Então o R para eles tem um som de R, R, R. Então é aquele R do porta, porteira, porcaria. Porcaria, porta, porteira. R, ok? Lorena, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ok? Então eles têm um R diferenciado. Então é bom que você já vá treinando. Se seu nome tiver R, é certo que você vai precisar usar. Vamos caminhando. Bom, aí a Susan já falou lá de algumas informações pessoais e a atendente quer dizer: quando você nasceu? Quando você nasceu? Olha como ela pergunta. When were you born? When were you born? Quando você nasceu? When were you born? Para isso, ela utilizou o verbo to be no passado. A gente tem duas formas para o verbo to be no passado: was e were. O were a gente usa com os pronomes you, we e they. E o was a gente vai utilizar com os pronomes I, he, she, it. Ok? Então, ela fez a pergunta: When were you born? Born, do verbo to born, nascer. Quando você nasceu? A Susan responde: I was born on May 27th, 1986. Perceba que essa estrutura I was born on é eu nasci em. I was born on, eu nasci em. Em inglês, a gente tem um jeito todo específico de dar a nossa data de nascimento e também de falar, por exemplo, do dia. Que dia é hoje? Dia 25, dia 26 do mês tal. Existe um jeito todo especial que vai também diferenciar se o inglês é britânico ou se ele é americano. Então, a gente vai ver aqui a forma do inglês americano, beleza? Então, olha lá, ó. I was born on... No seu caso, se alguém te perguntar, when were you born? Você diz, I was born on... E coloca o seu mês, o seu dia e o seu ano. Certo? Tudo certinho até aí? Tá todo mundo vivo? Então, vamos aprender como é que a gente fala isso com a nossa realidade, com o nosso próprio ano de nascimento. Bom, para isso, eu trouxe um refresh, só pra gente refrescar a nossa memória sobre os numerais ordinais e os meses do ano. A gente vai ter um módulo, pelo menos com algumas aulas, pra gente falar sobre numeral, e a gente vai aprender a falar as horas em inglês, então vai dar pra gente refrescar nossa memória nisso com mais profundidade, beleza? Hoje a gente vai dar uma pincelada aqui. Bom, como você já sabe, assim como no português, os numerais ordinais, eles vêm dar uma ordem. Então, é primeiro, é segundo, é terceiro, é quarto. Em inglês, nada muda, tudo igual. Só que eles têm um jeito todo especial da gente falar, que é diferente do cardinal, que a gente diz 1, 2, 3, 4, 5. No ordinal, a coisa fica um pouco diferente. Vamos dar uma olhadinha. A gente diz o seguinte: o primeiro é o first, first, first. O segundo, second, second. O terceiro, third, third. O quarto em diante, a gente já começa a perceber que tem um TH aí no final. E para isso a gente precisa lembrar da pronúncia do TH. Se você não sabe, fique tranquilo, eu vou te ajudar. A pronúncia do TH em inglês, ela vai variar. Ela pode ter um som e ela pode ser sem som. Quando eu digo, por exemplo, this or that is my sister. That is my sister. Tem um TH aí, assim como this. Lembra que a gente apresentava alguém numa conversa? This is my husband. This is my sister. Tem um TH no início. Só que esse TH, ele faz um som. This, that. Tá ouvindo? This, that.
Você pode, inclusive, colocar a sua mão aqui, ó, e sentir as suas cordas vocais vibrarem. This, that. Então, elas fazem um som. Só que existe o TH em algumas palavras que não vai fazer um som. Por exemplo, a palavra com em inglês. Ela significa with. Perceba que para que a gente fale o som do TH, eu preciso colocar a pontinha da minha língua, não é um englão, também não é pouquinha língua, a pontinha da minha língua entre os meus dentes e dar uma leve soprada. Então, eu digo with. Tem muita gente no Brasil, como a gente não tem esse som na nossa língua, tem muita gente no Brasil que acaba confundindo um pouco e trazendo esse som para o F. Então, tem muita gente que diz with. Embora seja um pouco similar, não é a mesma coisa, tá? Então, se a gente quer falar com, a gente diz with, ok? Então, a gente vai utilizar esse mesmo sonzinho aqui para falar os números ordinais, a partir do 4. Vamos lá? Então, a gente diz fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. Eu sei, pode parecer um pouco estranho, e de fato é no início, mas com o tempo você vai se acostumando, tá? E aí você lembra lá nos numerais cardinais que o número 20 era o 20 ou 20, a depender de onde você escutasse. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que a gente tem o 20th para o 20º. E a partir do 21? A partir do 21 nós temos o número 20 de lá, do numeral cardinal, e o segundo número, ele vai ser um número que é colocado no numeral ordinal, para dar uma ordem. Então, fica como se fosse 21º, tá? Então, por exemplo, é o 21st. Vou voltar aqui rapidinho para te mostrar o exemplo que a gente deu da Susan. A Susan disse que ela, I was born on May 27th, 1986. 27th. Então, ela nasceu no 27º dia 27, ok? Bom, vamos lá. Então, já que a gente já deu essa pincelada, talvez você esteja aí tentando imaginar como é que você falaria a sua data de aniversário, certo? Massa, perfeito. É exatamente isso que você tem que fazer. A gente traz os exemplos do diálogo apenas para que você comece a colocar na sua realidade. Mas é muito importante que você comece a fazer isso, comece a pensar o inglês como uma língua possível de ser falada por você. Beleza? Então vamos ver agora os meses do ano. Lorena, beleza. Eu acho que eu já sei falar lá o dia que eu nasci, mas se eu não souber os meses do ano, eu não tenho como falar minha data de nascimento, certo? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz isso. Olha lá. Months of the year. Os meses do ano. O primeiro, janeiro, é o January. O segundo é o mês do carnaval, February. Depois, March. Depois, April, May, June, July, August, September, October, November and December, que é o mês do Natal, certo? Beleza. Agora que eu já consigo me organizar quanto aos numerais ordinais e já relembrei, já refresquei a minha memória quanto aos meses do ano, eu vou formar a frase da minha idade. Para dizer que eu nasci em tal mês, eu digo I was born on, beleza? Então vai tentando aí fazer isso com o seu mês, o seu dia do ano, beleza? Então vamos continuar aqui caminhando para os próximos slides. Bom, já sei dizer dia como um número ordinal, eu já sei dizer os meses do ano, mas eu não estou muito certa ainda de dizer o ano. Então, como é que a gente faz isso? Para dizer o ano em inglês, a gente vai dividir o número em duas partes, tá? E a gente faz isso muito até antes dos anos 2000, porque depois dos anos 2000, como a gente está nesse ano, então a gente costuma muito dizer 2019. O ano passado foi o 2018. Mas até antes dos anos 2000, a gente precisa dividir o número em duas partes e dizê-las de forma separada. Então, vamos ver lá, ó. 1986 fica 1986.
Então, literalmente, a gente está dizendo 1986. É o que a gente vai fazer com todos esses exemplos aqui. Então, 1999 fica assim, ó. 1999. 99. Se você ouvir um americano falando, você vai ouvir mais uma coisa puxada com R. 99. 99, ok? 1982. 1982. 1982. Veja que eu não disse 82, eu disse 80, tá? 1758. 1758. 1758. 1496. 1496. Opa, faltou o R aqui. 1496. 1243. 1243. 1243. Ok? Tudo certo até aí? Beleza. Então agora, treina aí, agora que você já sabe dizer também os anos, a sua data de nascimento. Treina como é que você diz, eu nasci em. I was born on... Tananã. Beleza? Enquanto isso, eu vou caminhando por aqui. Bom, e aí que você já deu o seu nome, você já disse o seu primeiro nome, você já disse o seu último nome. Tá bom, Teacher Lori, e como é que eu digo que eu sou casado? Eu sou casado e eu quero dizer que eu sou casado. Então, como é que eu faço isso? Você precisa dizer o seu marital status, o seu estado civil. Para dizer que a gente é casado, a gente usa a estrutura I am. I am. A mesma que você utilizou para dizer eu sou. Lembra que você dizia eu sou Juliana? Eu sou Ana Paula? E lembra que você utilizou essa mesma estrutura para dizer eu tenho não sei quantos anos? Lembra que eu falei para você que para dizer a idade em inglês a gente não usa o verbo ter, a gente não usa o verbo to have. A gente diz I am, eu sou, eu estou, na verdade. Eu estou aquela idade, não sei quantos anos mais velho, beleza. A gente vai utilizar a mesma estrutura para falar que é casado. Eu sou casado, você diz I am married. I am married. Então, vamos ver só a pergunta aqui, como é que ficaria da atendente. Ela diz, what's your marital status? What's your marital status? Are you married? Então, poderia ser as duas. Ou a primeira, ou a segunda. Are you married? Você é casado? A Susan responde, no, I'm single. No, I'm single. I'm. Vê que eu coloquei aqui a forma contrata. No, I'm single. E se você for casada, yes, I'm married. Yes, I'm married. Lorena, se eu só falar no e yes, já responde? Já responde, tá, gente? Obviamente, nós estamos aqui trabalhando você para que o seu inglês seja compreensível. Se você disser no e se você disser yes, todo mundo vai entender. Combinou? Beleza. Então, vamos caminhando. E outros estados civis? Como é que eu falo? Bom, a gente pode falar o casado, married, I'm married. I am married. Ou a gente pode dizer que é solteiro, I'm single. Ou você pode dizer que você é divorciado. I'm divorced. Sou divorciado, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, olha só a pergunta. Are you married? No, I'm not. Yes, I am. Bom, acho que você já deu uma sacadinha aqui que na hora de fazer a pergunta com o verbo to be, parece que ele vai pra frente da sentença, é isso, Teacher Lori? É exatamente isso. Vou fazer uma pergunta com o verbo to be, ele precisa ir pra frente da sentença. Para as respostas, existem duas. No ou yes. Só existem essas duas possibilidades, tá? Quem é casado, quem não é casado, não é casado. Não existe essa coisa de meia boca, né? Ou é ou não é. E aí tá valendo também, mas eu moro com meu marido, não casei no papel. É casado, tá, amor? Tá morando junto, pra mim é casado. Então, você responde no ou yes. E aí, pra completar, pra ser uma sentença mais completa, você diz no, I am not. Ou você diz yes, I am, que foram essas duas estruturas que a gente trouxe aqui pra vocês. Até aí tá tudo certinho, né? Então vamos caminhar. Bom, e pra dar um endereço, Teacher Lori, como é que eu faço pra dar meu endereço? Você pode ouvir a seguinte pergunta. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where significa em inglês onde. Onde você vive ou onde você mora. Where. Onde. Where do you live? Where do you live? Onde você mora, onde você vive.
Ou você pode perguntar diretamente sobre o endereço da pessoa. Daí você diz, what's your address? What's your address? What's your address? Qual o seu endereço, tá? Mas normalmente numa conversação a gente usa muito where do you live? Where do you live? Ok? A resposta da Susan foi, my address is Flores Street 85 ou 85, tá? Tanto faz você dizer separado ou junto. Rio de Janeiro. Meu endereço é Rua das Flores, 85, Rio de Janeiro. Opa, mas a Susan não colocou flower. A Susan falou do jeito que a gente fala. É muito comum a gente dizer isso, né? Às vezes a gente tem uma palavra que a gente pode traduzir para o inglês, ou a gente sabe traduzir e a gente não traduz, especialmente quando a gente está falando endereço. Não vejo grandes problemas aqui não, tá? Bom, e aí, como é que a gente faz para dizer rua, avenida? Vamos dar uma olhadinha? Eu digo street para rua, avenue para avenida. E a cidade, Teacher Lori, como é que eu digo a cidade? Você diz city or city. City or city. Depende do inglês se é britânico ou americano. Você diz o state. State é o estado. Zip code, o código postal. Zip code, código postal. E o país a gente diz country, ok? Country. Beleza? Vamos lá. Bom, eu trouxe essa rosa dos ventos. Vocês lembram da rosa dos ventos? Eu trouxe essa rosa dos ventos só pra gente poder aprender como é que a gente fala as regiões. Então, por exemplo, região norte, ela vai terminar com aquele THzinho, ó, que eu te falei, lembra? Então, é north, north. A região sul, south, 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 ok? A região oeste, west, west. A região leste, east, east. E aí a gente tem nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Vamos dar uma olhadinha, ó. Eu não sei de onde você é, eu sou do nordeste. Então, o nordeste vai ficar north e eu vou juntar com east. Então, vai ficar nordest. Quando a gente fala rápido, quase fica parecendo um nordeste, né? North com east. Nordest, ok? O sudeste, south, east, southeast. Já falei do sul. O sudoeste, southwest, southwest. O noroeste vai ficar northwest, northwest. Tá, beleza. Então, um bocado de palavra estranha com esse TH aí no final. E eu aprendeu para melhorar a resposta quando alguém pergunta de onde você é ou quando alguém pergunta a sua nacionalidade. What's your nationality? De onde você é? Where are you from? Muito comum a gente ouvir isso. 5 segundinhos aqui, peraí. Muito comum a gente ouvir isso, né? Where are you from? Where are you from? De onde você vem? De onde você é? Assim que a gente pergunta. Where are you from? De onde você vem? De onde você é? Como esse curso é para brasileiros, eu imagino que todo mundo que esteja aqui é brasileira, tá? Então, eu vou tratar vocês como brazucas. Então, você responde, I'm from Brazil. I'm from Brazil. Eu vim do Brasil, eu sou do Brasil. Mas aí, se você quer dizer a sua nacionalidade, eu sou brasileira, então você diz, I'm Brazilian. I'm Brazilian. E se a pessoa te pergunta assim, de que cidade no Brasil? Which city in Brazil? Which city in Brazil? Que cidade no Brasil? Aí você diz, I'm from, in my case, I'm from Salvador. I'm from Salvador. Eu sou de Salvador. E o que eu queria mostrar para vocês com a rosa dos ventos, como é que a gente pode melhorar a forma da gente explicar de onde a gente é. Digamos que você esteja num lugar e você esteja de uma cidade muito pequena. E aí você disse, I'm from... Vou inventar o nome de uma cidade, que não tá me vindo nada na cabeça agora. I'm from Mezó. I'm from Mezó. A pessoa, Mezó? Yeah, Mezó, it's a small city in northeast of Brazil. Mezó é uma pequena cidade no nordeste do Brasil. Então, como é que ficaria isso se fosse, por exemplo, em São Paulo, uma cidade muito grande? A gente diria, I'm from São Paulo, which is a very large city in the southeast of Brazil. I'm from São Paulo,
which is a very large city in the southeast of Brazil. I'm from São Paulo, which is a very large city in the southeast of Brazil. Eu deixei esses espaços aqui, esses blank spaces, para que você treine com a sua própria cidade. Então, I'm from Taranã, which is Taranã, in the Taranã of Brazil. Nesse espaço de which is, você pode botar small ou você pode botar large, tá? Então, muito grande ou pequeno, uma pequena cidade. E aí você já vai treinando como é que você pode dizer de onde você é de um jeito mais elaborado, mais robusto, beleza? E a idade? Age. A gente já tinha combinado que para perguntar a idade em inglês para alguém, a gente diz How old are you? A gente utiliza essa estrutura. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? A resposta com o verbo to be, lembra? Nunca vamos utilizar o verbo to have em inglês para dizer que significa ter em português, para dizer a nossa idade. Porque nós, como brasileiros, estamos muito acostumados a dizer assim, ó, eu tenho 30 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 15 anos. Em inglês, a gente não utiliza o verbo have para dizer a idade, tá? A gente utiliza o verbo to be. Então, a gente diz o seguinte, I'm 33 years old. I'm 33, que é um jeito mais direto de dizer a idade. I'm 33 years old. I'm 32 years old. I'm 32. I'm 15. I'm 15 years old, ok? Então, você utiliza essa estrutura I'm ou I am, diz a sua idade e para isso você utiliza os numerais cardinais e depois você complementa com years old. Ou você simplesmente utiliza a estrutura I am ou I'm, fala o numeral cardinal e pronto, não precisa mais dizer nada, beleza? Então vamos caminhando. E o telefone? O telefone podem te perguntar sobre o seu phone number. Daí a pergunta que você vai ouvir é What's your phone number? What's your phone number? Se for um número específico da casa, do celular, do trabalho, a gente vai trocando. A estrutura fica completinha ali, a gente troca os espaços. Então a gente diz What's your home number? What's your work number? What's your cell number? Qual o número de telefone da sua casa, do seu trabalho, do seu celular? A resposta da Susan, eu coloquei um número bem doido aqui, ela diz. A gente sempre começa dizendo it's, tá? Então, it's 333-44-5678. 333-44-5678. Quando você tem dois números similares no número de telefone, você pode ouvir a estrutura ou dizer a estrutura double, double, double e o número double 4, double 3. Então, dobrou o 4, dobrou o 3, tá? E caso você não tenha alguma coisa que alguém te perguntou se você tem, que nesse caso da Susan aqui é o número de telefone, mas essa estrutura serve para tudo. A estrutura fixa, padrão que você vai utilizar é I don't have. I don't have. I don't have. Eu não tenho. O que? A coisa. Do you have kids? Você tem filhos? I don't have kids. Eu não tenho filhos. Do you have a home number? I don't have a home number. I don't have a home number. Eu não tenho número de casa. Fechou? Beleza. Bom, e aí, sobre sua occupation? What's your profession? What's your profession? Qual a sua profissão? A outra pergunta que a gente pode utilizar, eu trouxe duas aqui. Uma é, what do you do? What do you do? O que você faz? Ou, what do you do for a living? What do you do for a living? O que você faz para viver? No caso da Susan, ela é médica. Novamente, vamos utilizar o verbo to be aí para dizer essa estrutura, tá, galera? Então, a gente diz I am e diz a profissão. Agora, em inglês tem uma coisa muito bacana, porque na maioria das vezes é muito mais comum a gente dizer eu sou um e a profissão, eu sou uma e a profissão. Em português a gente diz eu sou professora. Em inglês a gente diz eu sou uma professora. I am a teacher. I am a teacher.
I am a teacher. Eu sou uma professora. Veja que foi assim que a Susan respondeu. Ela disse, I'm a doctor. I'm a doctor. Eu sou uma médica, tá? O inglês americano, o O entre duas consoantes, ele soa muito como doctor, doctor. Então, job, trabalho, job, ok? É uma coisinha mais nesse estilo. A doctor, doctor, ok. Trouxe outras ocupações e profissões. Então, vê se você se encaixa em alguma delas. Accountant, accountant, accountant. Ou actor, actor, actress, actress, doctor, nurse, teacher, nurse, nurse, doctor, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Opa, troquei, coloquei o N na frente e o A no fundo, é o contrário, hein, galera? São os artigos. Em inglês, nós temos 3 artigos, tá? Que vão equivaler lá aos nossos artigos definidos e indefinidos em português. Umas, uns, o, a, os. Lembra? Pronto. Então, em inglês a gente tem 3. O artigo que em inglês é definido é o the, ok? Esse artigo, ele vai significar o, os, a, as. Quando é que ele vai ser uma coisa ou outra, titular? É o contexto que vai te dizer, beleza? E a gente tem os que são indefinidos, que é o a e o an. A especificidade desses dois é o seguinte. A gente vai utilizar todas as vezes que a palavra que vier depois dele tiver um som, perceba, preste muito bem atenção, tiver um som e não for escrita, tá? Com vogal ou consoante. Então, eu vou utilizar o a todas as vezes que a palavra que vier depois, ela tiver um som de consoante. Vê que eu dei um exemplo aqui quando eu disse I'm a nurse. I'm a nurse. Eu sou uma enfermeira. Quando o som da palavra que vier depois, ele tiver um som de vogal, aí a gente usa o an, ok? Então vai ficar I'm an engineer. I'm an engineer. Eu sou uma engenheira. Beleza? Então, muito simples, a estrutura, muito simples. A estrutura para a gente utilizar eu sou e dizer o que, basta a gente dizer eu sou, I am, e utilizar um artigo indefinido. Eu sou um advogado, eu sou, ok? Beleza. Então, I'm a ou I'm an, ok? Bom, chegamos ao final desta aula aqui. Você sabe que no final de toda aula a gente junta tudo e faz um grande balaio de gás, não é isso? Então a gente tem o put it all together. Ao final de toda a aula a gente coloca todo o diálogo e todo o vocabulário que a gente aprendeu, tudo juntinho, para que a gente vá se acostumando com os diálogos e com a forma com que os gringos falam. Outra coisa muito legal que a gente tem nessa sessão aqui é porque é aqui que você pode fazer o download dos materiais, dos arquivos de áudio que eu deixei aí pra você, com os gringos lendo pra gente. Então, é inglês nativo para que você melhore sua pronúncia, comece a perceber os linked sounds e tudo direitinho, tá bom? Beleza, sem mais delongas, o que a gente tem na nossa Conversation Details hoje, Lorena? A gente tem uma conversa entre um recepcionista e um cliente. E vamos ver o que eles estão dizendo aqui, vamos lá. Receptionist. Okay, to finish your registration, I need some information. Is that okay? Tudo de boa? Para finalizar o seu registro, eu preciso de algumas informações, tudo bem? E o cara diz, sure, claro. Aí ela diz, what's your first name, Mr. Smith? Qual é o seu primeiro nome, Sr. Smith? Ele diz, it's John. John. It's John, ok? Veja que ele não precisou utilizar my first name is. Ele disse it's, ok? A recepcionista diz então, and what's your email address and telephone number? Qual é o seu endereço de e-mail, o seu telefone e o phone number? Ele diz, it's jsmith@callme.com and my phone is 67895522. 67895522. Aí ela diz, are you married, sir? Você é casado, senhor? Ele diz, no, I'm divorced. Não, eu sou divorciado. Ela diz, ok, almost finished. Almost quer dizer quase. Então, ok, quase terminando.
Do you live in Tree Street, Rio de Janeiro? Is that right? Você vive na Rua das Árvores, no Rio de Janeiro, certo? That's right. That's right é uma forma que a gente pode utilizar para confirmar uma informação que está correta. That's correct. Ou então só right, ok? Aí ela diz, ok, thanks for your information. Ele diz, no problem at all. No problem at all. No problem at all. At all. At all significa nenhumzinho de problema, tranquilo. Pode perguntar aí o que você quiser. Beleza? Então a gente finaliza a nossa aula de hoje. Ela acaba por aqui. Eu aguardo você na próxima aula e já vou te avisando que vem coisa boa por aí. A gente se vê.